graça, a paz, a alegria, o amor e a misericórdia de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por nos oportunizar mais uma vez, de forma solene e reverente, estarmos diante de Ti, para podermos fazer exclusivamente os Teus propósitos, Senhor. Não existe glória para o homem. Na verdade, a glória do homem é Te glorificar, Senhor, Te exaltar. E é isso que nós fazemos nesse momento, Senhor, por Tua permissão maravilhosa que é. Obrigado, Senhor, pela jornada, pelo caminho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. E agora, nesse momento, Senhor, podermos mais uma vez vislumbrarmos aquilo que não conseguimos enxergar com as nossas próprias vontades, porque o nosso coração ainda tem os ranços da impiedade. Nós ainda sofremos pela natureza pecadora, embora remidos para a honra e glória de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui para iniciar uma série de estudos. A palavra de Deus. Nós sabemos da responsabilidade que é tratar daquilo que é mais importante. Eu quero introduzir aqui, neste estudo, a importância do tema. Seria um tópico inicial. Qual a coisa entre aspas, que mais te interessa na vida? Sim, é exatamente sobre essa coisa que mais me interessa que eu vou tentar aqui compartilhar com todos vocês, crendo que o mover do Espírito Santo fará os milagres que precisamos para a fiel compreensão da palavra de Deus, mais do que isso, da sua prática. Na realidade, a compreensão, compreende o entendimento e a prática do entendimento. Todo tema bíblico é importante, afinal, diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versos 104 e 105. Digo isso que parece muito óbvio para os que têm fé em Cristo, porque em meio à enxurrada de informações que recebemos todos os dias e das inúmeras obrigações que temos neste mundo, muitos esquecem da importância e da singularidade da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum, vocês estão cansados de ouvir isso, mas é a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema que consideramos o mais significativo de todos, por ser um dos pilares do cristianismo, a razão de estarmos aqui e de professarmos a nossa fé, glorificando a Deus. Sabemos que as pessoas, de modo geral, se preocupam com muitas coisas. Dinheiro, trabalho, lazer, saúde, relacionamentos, etc. Não estamos dizendo, irmãos, que não existem coisas importantes as quais devemos observar. Claro que não. Mas temos
prioridades. E nenhuma, absolutamente nenhuma, se compara com a prioridade evidenciada no tema que vamos tratar agora. Entretanto, até mesmo muitos dos que se consideram cristãos não conseguem refletir e avaliar devidamente a importância do assunto que pretendemos cuidar aqui. E a gravidade disso é que não se importam com o que é mais importante em suas vidas. Então, assim, irmãos, começamos nessa introdução, né, avaliando a importância do tema que será tratado nesse início de estudo. Hoje vamos falar sobre algo que informa sobre a nossa eternidade, o que é mais importante na vida dos cristãos, a salvação. Então esse é o tópico que vamos estudar, a salvação. Sem essa crença na salvação, através de e somente através de Cristo, que está intimamente ligada à salvação, à ressurreição de Cristo, a fé cristã pega o seu significado, o significado fundamental, e se distancia da sua identidade, da sua razão de existir, porque a crença na salvação é um componente essencial e insubstituível da fé cristã. A propósito disso, a Bíblia nos ensina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia é a vossa fé. A ressurreição, aqui tratada na carta de Paulo aos Coríntios, que implica na salvação, é validação da morte sacrificial de Jesus. Então, por Deus planejada e aprovada, a prova de que Cristo é Filho de Deus, assegurando garantia da vida eterna para aqueles que nele creem, além de significar o poder divino sobre a morte, concedendo esperança de vida eterna para os que creem em Jesus, de modo que faz sentido então dizer que a salvação é vida eterna. A Bíblia ensina, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não morra, mas tenha salvação. Dito isto, pretendemos agora responder à pergunta título deste estudo. Então aqui o título deste encontro é Salvação, o que é e como acontece. O que vamos fazer por meio de uma série de estudos ao longo do tempo, focados na ordem da salvação. Então, meus irmãos, essa introdução breve para nos colocar ainda na preparação para esse estudo. E aqui vamos alinhavar algumas noções básicas que nós precisamos, conhecer para podermos mergulhar, de verdade, vamos dizer assim, no estudo propriamente dito. Então, antes de iniciar o estudo, é preciso termos algumas noções na área do estudo bíblico que são necessárias para enfrentarmos os próximos passos.
Eu sei que muitas pessoas que podem assistir esse estudo, essa aula, muitas não conhecem alguns meandros, né, do estudo bíblico, e é importante que tenham algumas noções, e por isso eu vou me esforçar para fazer, embora de uma forma breve. O estudo bíblico se apoia na teologia, que tem a Bíblia como a sua fonte inerrante, suficiente e infalível. Adotamos, quer dizer, eu adoto os princípios teológicos, os 5 solas da Reforma Protestante, dentre os quais o sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Em outras palavras, somente a Bíblia, que enfatiza a autoridade final, né, a autoridade da Bíblia para a fé e para a prática cristã. Realçamos assim que a teologia não tem vida própria. Ela só existe em razão da palavra de Deus. A Bíblia é a sua razão de ser. A teologia não é uma ciência que, por si só, né, se vale para ser conhecida, divulgada. Ela precisa do ponto referencial que é a Bíblia. Por isso que ela existe. Para quem não sabe, teologia, de modo extremamente resumido, é a ciência que estuda o ser de Deus, embora não seja tão simples assim. Na verdade, o seu objeto da teologia, é a revelação especial de Deus, consistente em sua palavra, cujo objetivo é mesmo, qual é o objetivo? Glorificar a Deus, conhecendo e obedecendo de forma prática a sua palavra, ou seja, no falar, no compreender, no falar e no fazer. O termo teologia é composto de palavras gregas, theos, Deus, T-H-E-O-S, significa Deus, e logos, que pode ser traduzido como estudo, como palavra. Então é o estudo de Deus, em suas implicações. A teologia bíblica, que é um dos ramos da teologia, é o estudo dos textos da Bíblia, a Bíblia. Então a teologia bíblica, ela estuda os textos da Bíblia como um todo, organizado de forma cronológica, histórica e cultural, no qual o cristão procura entender a revelação de Deus, essa revelação especial que eu falei, de uma forma progressiva, porque a revelação de Deus é feita de forma progressiva ao longo do tempo e se faz com os olhos focados na mensagem central da salvação presente em toda a Bíblia. Por isso que eu estou fazendo, eu estou trazendo, né, à baila essas noções para podermos entrar no tema da salvação. Então nós vimos que a salvação é uma mensagem central da Bíblia. Eu falei que era um pilar da nossa fé. De outra parte, além da teologia bíblica, temos a teologia sistemática, que foca nas doutrinas da Bíblia, agora de uma forma organizada, olhando os sistemas por temas, vai alinhando esses sistemas, por isso que é sistemática, por temas, ou seja, agrupando os assuntos principais da Bíblia, cujo objetivo é facilitar o seu estudo. Então temos ramos de sistematização. Então esses assuntos agrupados
podemos chamar aqui de ramos da sistematização, que existem na teologia sistemática, só para citar alguns: a teontologia, que estuda o ser de Deus, suas características e os seus atributos. Aí, de uma forma mais específica, a teontologia, ela tem o objetivo de estudar o ser de Deus. Claro que o homem não consegue estudar o ser de Deus, mas é uma tentativa aproximada, esforçada, honesta dos homens tirarem da Bíblia aquilo que se depreende da revelação de Deus por Ele mesmo. Então, estuda o ser de Deus, ou seja, as suas características, os seus atributos. É aí que nós podemos entender, por exemplo, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que é um ser eterno, que Deus é espírito, que Deus é invisível, que Deus é de eternidade a eternidade, e tantos mais outros atributos. É a teologia sistemática no ramo da teontologia que estuda isso aí, irmãos. Temos também a cristologia, como o nome já está dizendo, é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua humanidade e o papel que ele desempenhou na salvação, desempenha na salvação. Temos também a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E temos a escatologia, que é o estudo dos fins das coisas, os últimos acontecimentos da humanidade e do universo. Então, citei alguns itens, tem mais. Porque eu citei, agora eu quero explicar sobre a salvação. E a salvação? A salvação, que é o ponto que interessa mais de perto ao nosso estudo, ela é analisada na teologia sistemática no capítulo reservado à soteriologia, ou seja, a chamada doutrina da salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação. Em grego, o termo soteriologia deriva da palavra soteria, que significa salvação. Por isso que sotero, salvação. E logos, traduzido como estudo ou doutrina. Então, é doutrina da salvação. Então, como nós conhecemos sobre a salvação estudando a Bíblia? Na teologia sistemática, claro que estudamos na teologia bíblica também, mas na teologia sistemática, porque nós vamos estudar a ordem da salvação. Isso aí depois nós vamos ver mais na frente. As duas teologias, a bíblica e a sistemática, elas se completam, fornecendo os elementos para uma visão mais profunda e fiel possível da mensagem revelada na Bíblia. Só para vocês avaliarem assim, rapidamente, quem não tem, que não, costumeiramente não frequenta os livros bíblicos, só para ter uma ideia aqui, por exemplo, tem um livro sobre teologia bíblica. Aqui é um livro só sobre teologia bíblica. E esses dois livros aqui, sobre teologia sistemática, sistemática 1, sistemática 2. Então, esses três livros aqui estudam a teologia. Claro, isso aqui é apenas são alguns livros referenciados, mas existe N livros internacionais e nacionais que tratam do assunto. Obviamente, irmãos, que em sendo a teologia uma ciência de homens, dela não se pode esperar mais do que uma tentativa humana de interpretar a Santa Palavra, em face dos limites humanos. Afinal, como ensina
Eclesiastes 8,17. Fala assim, ó. Eclesiastes 8,17. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir. Não a entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Contudo, importa realçar que a interpretação dos textos bíblicos não é realizada de qualquer jeito, ou como se examina um livro comum. A teologia não é uma ciência nos moldes tradicionais. Tradicionais que significam, né, de verificação, de medição, de verificação empírica, não é, uma vez que se sustenta na fé, em conformidade com a Bíblia, numa perspectiva espiritual. Por isso deve ser utilizada com a reverência possível, onde o cientista, entre aspas, o homem que estuda a palavra de Deus, ele se afasta do seu próprio entendimento, das suas próprias convicções lastreadas na sua lógica humana, para apoiar a compreensão dos textos no discernimento ofertado graciosamente pelo Espírito Santo, buscando assim entender o que o autor, inspirado por Deus, que são todos os que escreveram os livros da Bíblia, quis verdadeiramente expor. É importante deixar essa observação aqui, porque muitas pessoas, falando sobre teologia, já ficam com certa desconfiança. Bem, mas por que é importante saber sobre teologia? Porque vamos tratar do nosso tema, que é a salvação, sob o prisma da teologia sistemática, como vimos, seguindo a linha da Reforma Protestante. E de modo mais específico, do Calvinismo, que é caracterizado pela ênfase na soberania de Deus. Então, o estudo que é feito da salvação, que tem sua base na soberania de Deus. Então, irmãos, vamos passar agora para um terceiro tópico, que é o próprio conteúdo do que vamos estudar, com uma pergunta: o que é a salvação? Procurando assim responder a primeira pergunta do título deste estudo. Então, quero iniciar citando 3 versículos e deixá-los para a reflexão dos irmãos. Vamos começar com Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bem, meus irmãos, podemos começar, pensando sobre a salvação,
sob dois prismas. A salvação do corpo físico, enquanto na existência humana, a nossa vida. E a salvação do corpo físico, agora falando do corpo ressurreto, glorificado, e espiritual na eternidade. No novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, em face isso da nova vinda de Jesus. Então podemos já vislumbrar a salvação sobre esses dois aspectos. Vejamos carta aos Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Veja que aqui a carta aos Hebreus fala dessa segunda vinda de Jesus e fala que ela difere da primeira vinda, quando naquela ele veio para perdoar e agora ele vem para julgar. De forma que será para salvar aqueles que nele creem. Não vamos comentar sobre a salvação do corpo físico na terra, porque todos estamos condenados à morte por causa do pecado, e quanto a isso nada se pode fazer. Não se pode apagar a morte das nossas vidas. Então a morte aqui na existência, todos nós sabemos, queiramos ou não, que todos morrem, independente do credo, independente da cor, independente da situação financeira, independente da idade, independente do peso, independente da beleza, independente do conhecimento, independente do que seja. Porque a morte é para todos. A propósito, deixa eu ver aqui. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, essa é a morte física. Morre uma vez só, não tem uma volta, não tem um retorno, não tem uma reencarnação. Vindo depois disso o juízo. O juízo é a vinda de Jesus. Então não vamos tratar disso, nós vamos tratar da salvação eterna. O foco, pois, é a salvação para a eternidade. Sobre essa questão da morte física, a gente pode lembrar na Bíblia, né, a ressurreição de Lázaro feita por Jesus. Ali ele fez uma salvação física, mas a gente sabe muito bem que Lázaro morreu depois. Todos aqueles que ressuscitaram, que a Bíblia conta, também morreram depois. Seus corpos estão onde estão, aguardando agora a vinda de Jesus. Seus espíritos estão com Deus. Vai haver o reencontro. O corpo físico glorificado, o espírito para viver eternamente na glória do Senhor. Então, a propósito, sim, e antes que se diga que o crente vive só para a eternidade, porque sempre existe essa crítica, né, uma crítica velada, as pessoas dizerem os crentes, né, são como alienados. Eu quero pontuar aqui que viver para a eternidade não é algo abstrato, que repercutirá inclusive apenas no futuro.
Mas o processo de santidade do crente, do convertido, do remido, do que crê em Jesus, que é progressivo até a segunda vinda de Jesus, esse processo ele já promove frutos imediatos aqui na nossa realidade, na realidade da existência terrena. Então é também prática na nossa vida atual, salvação para a eternidade. A propósito, sim, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:2, e não vos conformei com este século. Algumas versões ou traduções se diz que no lugar do século chama mundo. Não se conformei com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, o crente que é a luz do mundo, o sal da terra, tem a obrigação de, assim como foi transformado, consolado por Deus, transformar os outros, consolar os outros, claro, por meio do agir do Espírito Santo. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que aqui é uma forma racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a forma de nós alcançarmos essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. É não se conformando com este século, não aderindo ao mundo caído. O crente, pelo agir do Espírito Santo, não vive em conformidade com este mundo. Bem, o homem, quando criado por Deus, ele tinha sobre si a imortalidade, ou seja, ele foi feito para não morrer. Uma vez feito, a imagem e semelhança do Criador. Está escrito em Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gozava de pureza, gozava o homem de pureza, ou da pureza do seu habitat inicial, ou seja, o jardim do Éden, inclusive desfrutando do convívio com Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, conforme o mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8. Todavia, tendo ocorrido a queda do homem, neste capítulo Gênesis 3, este homem sofreu a pena capital pela presença do pecado da desobediência, qual seja a pena? A morte. E assim o homem perdeu a imortalidade. Nesse contexto, a natureza do homem ficou desprovida da pureza, da retidão, um estado que tornou o homem um ser depravado, encaminhado assim de forma inexorável para a condenação eterna. Leia-se, inferno. Porém, o plano de Deus, estruturado desde antes da fundação do mundo, ele previu que este homem seria salvo. Vejam a benevolência do Senhor. Veja a misericórdia do Senhor. Só sob esse prisma de saber que nós não merecemos a salvação e Deus, na sua benevolência, Ele entregou ao homem pela sua graça, e somente pela sua graça, essa possibilidade da salvação, ou seja, que não é uma possibilidade, porque Ele deu e garantiu Jesus na cruz. Então, isso aí ocorreria, né, essa possibilidade, somente pela intercessão de Jesus, que ao morrer na cruz e ressuscitar, reconciliou o homem com Deus, uma vez que o pecado tinha tornado o homem inimigo de Deus.
Então, irmãos, com essa pequena introdução sobre a salvação, aqui já podemos dizer que na doutrina reformada, a qual adotamos, né, a salvação é entendida como um ato soberano de Deus, exclusivamente pela graça, através da fé em Jesus Cristo e não por mérito humano, libertando dessa forma o ser humano da morte espiritual e da condenação eterna causada pelo pecado. Essa forma de enxergar a salvação exclusivamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, é o modo que se denomina na teologia, né, de monergismo. O monergismo é uma visão distinta do sinergismo. Ambas as visões tratando de como a salvação ocorre. Na corrente monergista, a salvação é obra exclusiva de Deus, sem qualquer participação ou colaboração humana. Na corrente sinergista, a salvação é resultado da cooperação entre a graça de Deus e a resposta livre do ser humano. E há algumas correntes que defendem essa visão sinergista, vamos assim dizer. Passamos agora para a segunda pergunta constante do livro, do título deste estudo. Porque o título é o que é a salvação e como acontece. Então, como acontece a salvação? O estudo sobre a salvação tem por objetivo demonstrar a aplicação dessa salvação. Então, essa aplicação consiste no maior presente de Deus na vida do homem. Em outras palavras, o aplicar significa o como acontece a salvação. Na doutrina reformada, a ordo salutis é uma expressão em latim criada pelo teólogo luterano Jacob Karpov, em 1737. Foi ele que cunhou essa expressão, ordo salutis, significando ordem da salvação. Então é isso aí, quando se ouvir falar em ordo salutis, está se falando da ordem que acontece a salvação. E tenta descrever essa ordem, a sequência lógica dos eventos envolvidos na aplicação da salvação de um pecador. Então é como se fossem passos para a salvação. E a teologia procura fazer de forma esquematizada isso. Essa ordem enfatiza a soberania de Deus e a depravação total do ser humano, colocando Cristo como centro da obra redentora. Berkhof, o Luiz Berkhof, um dos teólogos, um dos estudiosos da teologia sistemática, ele define a ordem da salvação da seguinte maneira. Então diz Berkhof: processo pelo qual a obra da salvação, seria um processo, da salvação realizada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores. Descreve em sua ordem lógica e em suas interrelações, ou seja, esses aspectos, esses elementos da ordem da salvação, que nós vamos enumerar a seguir na frente, eles convivem de uma forma, interrelações, os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção, porque é o Espírito Santo que aplica esses elementos.
não é algo que o homem simplesmente diz, agora eu vou caminhar nesses passos. Não. Quando a salvação vai ocorrer, existe exatamente a função do Espírito Santo de aplicá-la no pecador, né, que se transforma, né, em um convertido e segue a Deus de acordo com essa ordem. Esclareço, por oportuno, que a ordem da salvação aqui apresentada, na visão reformada, ou seja, na linha calvinista, difere da que é seguida por outras tradições da fé. Então não só existe uma ordem de salvação, não só existe uma ordem. Né? Quer dizer, no estudo há outras tradições de fé, como a católica, a anglicana, a wesleyana, os que seguem, né, o arminianismo, etc. Às vezes em todos os seus elementos. Por exemplo, a linha católica, ela não tem nenhum elemento desse aqui. São outros, fala de batismo, fala da salvação, fala em sacramentos. E às vezes difere em relação a algum só elemento. Uns colocam a eleição como o primeiro ponto, outros não colocam a eleição. E também a sequência em que é descrita. Às vezes um coloca um ponto na frente do outro, ao contrário da nossa linha, né, da linha adotada pelos calvinistas. De quem é a iniciativa da salvação? Esse é mais um tópico que nós estamos falando de salvação. Agora que nós já sabemos o que é, né? Então vamos agora saber de quem é a iniciativa. É o homem? Quer dizer, nós estamos aqui, eu digo, irmãos, vamos nos salvar agora. Vamos fazer isso, aquilo. Não. A iniciativa da salvação é de Deus. Ele é quem busca o homem. Vejam que em Gênesis, Adão, após ter pecado, ele não procura Deus, pelo contrário. Na verdade, ele tenta se esconder de Deus. Veja aqui, ó. Gênesis 3:9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Claro que isso é uma pergunta retórica de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Mas aqui deixa pontuado que Adão estava se escondendo do Senhor. Ele tinha um encontro com Deus todos os dias, na viração do dia, como nós já citamos aqui. Na sequência desse primeiro livro da Bíblia, além do Adão, vimos também que Abraão, ele era um idólatra. Era um idólatra. O povo em que ele vivia, com quem ele vivia e tudo, cultuavam outros deuses. Mas ele também é procurado por Deus. Abraão não procurou Deus. Adão não procurou Deus. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1, 3. E mais adiante, para dar mais um exemplo, ainda no mesmo livro de Gênesis, a Bíblia ensina que Jacó, um enganador, que é conhecido como enganador, que estava fugindo, ele é procurado por Deus. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Então veja bem, eu citei 3 exemplos para deixar bem claro, né, que o homem não procura Deus. A vontade do homem nunca é procurar Deus, ao contrário, é se ausentar de Deus.
é fugir de Deus, é esquecer da existência de Deus. Nenhum desses homens citados teve a iniciativa de buscar a Deus, mas Deus se manifestou a eles. Isso nos prova que Deus é quem busca os homens perdidos. Eu fui buscado por Deus. Quantas vezes eu resisti a Jesus? Quantas vezes eu fugi para não ser alcançado? Já no Novo Testamento, nós citamos 3 exemplos do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo. Temos um momento triunfante, vou citar só um caso, em que se relata que a busca do homem perdido chega ao seu ponto culminante, quando Jesus, participando da vida humana, descendo dos céus em forma do homem. Quando Jesus participa da vida humana, quando desceu dos céus e em forma de homem. Diz assim, João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelista João escreveu no capítulo 1, verso 14. Vivenciando assim Jesus, na própria pele, todas as agruras pelas quais o ser humano passa, embora sem pecado. Essa união da natureza humana, ou seja, da natureza humana e divina, na pessoa de Jesus, ou seja, a natureza humana e divina, de uma forma distinta, porém coexistindo plenamente em um único ser, é chamada na teologia, veja a importância, né, de nós compreendermos o estudo do que significa teologia. Ela é chamada, essa união, de união hipostática, significando que Jesus Cristo é tanto Deus verdadeiro quanto homem verdadeiro. Em outras palavras, 100% Deus e 100% homem, não havendo confusão entre as suas naturezas. Então muita gente pensa que quando se diz que Jesus tem a natureza humana e a natureza divina, ele é um pedaço, 50% homem, 50% Deus. Não é assim. Os dois são, as duas naturezas, elas são intercambiáveis, quer dizer, elas convivem. Isso é muito que se diz, como não há como explicar, isso seria um mistério divino. Quando eu digo não há como explicar, na lógica humana, né? Nós não conseguimos esquadrinhar isso, nós não conseguimos alcançar. O ponto alto descrito na Bíblia, esse que eu estou falando sobre a busca do perdido no Novo Testamento, pode ser visto em Lucas 19:10. A frase diz assim, ó, veja que frase poderosa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, meus irmãos, na história da redenção, fica aqui expresso pelo evangelista Lucas o propósito central da missão de Jesus Cristo: salvar aqueles que estão espiritualmente perdidos, que somos todos nós. Deus está à procura de todos os pecadores. Você já ouviu alguém pregando o Evangelho para você? Você já ouviu? Deus está à sua procura. Fique certo que o homem, pela sua própria vontade, como nós vimos agora, jamais buscaria Deus. Aprendamos com o apóstolo Paulo em Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então,
Se você busca Deus, entenda que faz isso porque Ele te buscou primeiro. Então, irmãos, entendemos que a iniciativa da salvação parte de Deus, é da soberania de Deus. E falando da salvação, faz necessário entender ainda que brevemente, conforme a Bíblia, que se é de Deus a iniciativa da salvação, é porque Ele é o autor da vida e também Ele tem o domínio sobre a morte. É interessante isso, irmãos, porque muitas pessoas que se julgam donas das suas próprias vidas, diz: o meu corpo, minhas regras. Nós não temos nenhum poder sobre a nossa vida, nem sobre, nós não conseguimos ter poder sobre termos nascido e também não teremos poder sobre quando vamos morrer, como vamos morrer. Isso tudo é competência divina. Digo isso, veja bem, com base no Antigo Testamento, também no livro de Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui Deus deu a vida ao homem, com sopro. No livro 1 Samuel 2:6, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Agora no Novo Testamento, em Atos 3:15, diz assim: vocês mataram o autor da vida, estão se referindo a Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no mesmo livro de Atos, capítulo 7, verso 25, segunda parte, o apóstolo Paulo, discursando na praça pública em Atenas, falando do Deus desconhecido, ele diz assim, pois ele mesmo, quer dizer, falando de Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E por fim, o mesmo Paulo, agora escrevendo em Romanos 14:8, diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, o Senhor é o nosso dono. Meus irmãos, vamos aqui mais um tópico sobre a graça. Uma parte bem breve para podermos avançar para o final. A graça, né? Aqui eu reservei um tópico para falar da graça, né, de uma forma brevíssima, evidenciando novamente que a salvação é um ato da graça de Cristo. Para compreender a graça, aí sim, para estudar mais a fundo, recomendamos o estudo da doutrina reformada da graça, consistente, segundo o Sínodo de Dort, realizado em 1618 e 1619, em 5 pontos, essa doutrina da graça, representados pela sigla TULIP, o acrônimo que resume a teologia calvinista sobre a salvação. Se você quiser estudar mais sobre a graça, o TULIP é o acrônimo, ou seja, esses 5 pontos, a primeira letra dos 5 pontos formam esse nome. Claro, aqui o TULIP é o nome em inglês, porque, né, se chegou a esses 5 pontos, o Sínodo de Dort, que são os 5 pontos conhecidos como depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível
e perseverança dos santos. Vejamos de forma sumária, né, só para nós nos situarmos, cada um desses pontos. Vou ler aqui para todos nós, com o foco maior na graça, certo? A depravação total, o que é? Reflete a natureza humana corrompida pelo pecado desde a queda. Nós falamos sobre isso. O que tornou o homem incapaz de buscar a Deus. Falamos também sobre isso. A eleição incondicional reflete a soberania de Deus. Falamos sobre isso. Quando antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns para a salvação. Terceiro ponto, a expiação limitada, que é o perdão de Cristo, ensina que a morte de Cristo na cruz destinou-se a salvar aqueles que foram eleitos por Deus, que tiveram seus pecados perdoados por manifestarem arrependimento. Quarto ponto, graça irresistível. Estamos falando de graça, olha aqui. Constitui o que se chama um chamado eficaz e irresistível para os eleitos, levando-os ao arrependimento, à fé e à salvação. E por fim, o quinto ponto, perseverança dos santos. Aqueles que foram eleitos e regenerados por Deus perseverarão na fé até o fim e jamais serão perdidos. Concluída essa breve noção aí sobre a graça, aqui no campo da salvação, vamos aqui para a ordem da salvação, que nos interessa muito. Compreendida a importância, então, da atuação da graça na salvação, passamos aos elementos principal da Ordo Salutis. Eu já expliquei, a ordem da salvação, que inclui, aí sim, vamos traçar aqui os elementos, eu chamo de elementos da ordem da salvação. Então vamos lá. Eleição barra, né, predestinação, eleição e predestinação, chamado eficaz, regeneração, conversão, que compreende fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. O objetivo dos nossos encontros, irmãos, doravante, é, após essa introdução geral que eu estou terminando, de hoje, estudar cada elemento da ordem da salvação de forma individual, de modo que, a princípio, teremos 9 estudos, 9 encontros. Temos a consciência da complexidade do estudo da ordem da salvação. Porém, não devemos desanimar. Afinal, vamos tentar entender sobre aquilo que mais interessa a nossa vida. Viu? Quando eu comecei aqui o nosso encontro de hoje, eu falei sobre a coisa que é mais importante na nossa vida, o que é motivo de sobra para nos empenhar. E, obviamente, não estamos sozinhos, graças a Deus. Oramos pela capacitação efetuada pelo Espírito Santo para essa jornada e vamos compartilhar. Existem fortes discussões teológicas no sentido de se definir se a eleição, predestinação, integra ou não a ordem da salvação. Para alguns, a eleição, predestinação, embora reconhecida como o momento fundamental da salvação antes da fundação do mundo, conforme João 17, 24, 1 Pedro 1, 20, para alguns, a eleição enfatiza a salvação em face dos indivíduos decretado de modo geral. Enquanto a ordem da salvação em si objetiva o estudo da salvação aplicada em relação a cada indivíduo salvo. A diferença seria, pois, o campo de abrangência, o geral e o particular. Então, algumas relações, algumas
alguns passos, né? O caminho da salvação descrito na ordem da salvação, muitos não colocam a eleição, predestinação como primeiro, porque estaria fora, né, do quadro em que se pretende traçar a salvação em relação à pessoa em si, que começaria pela vocação. Vamos entender mais. Nesse sentido, dito, com esse esclarecimento, é aceitável teologicamente tanto a ordem da salvação em que figura a eleição predestinação como um degrau primeiro, ou também é aceitável a ordem iniciada pela vocação eficaz, o chamado eficaz, como defende boa parte da doutrina. Considerando, assim, a importância da doutrina da eleição predestinação na aplicação da salvação, posição que vamos adotar, pretendemos iniciar por ela no próximo encontro, se Deus quiser. Então, vão anotando aí como nós vamos encontrar agora o estudo. O primeiro, né, que nós faremos sobre eleição predestinação. Destaque-se, né, aqui que a graça está intimamente relacionada com a eleição. A eleição é a escolha soberana de Deus de certos indivíduos para a salvação, enquanto a graça é o favor imerecido de Deus que torna essa salvação possível. Neste primeiro momento do estudo acerca da ordem da salvação, vamos expor aqui objetivamente os passos da salvação, fazendo uma ligeira análise, bem ligeira mesmo, análise de cada um. Então nós temos aqui um quadro em que há todos esses elementos. Nós precisamos acompanhar. Cada elemento desse será objeto de uma aula, de um estudo futuro, se Deus quiser. Então, primeiro ponto, eleição, predestinação. Isso aí ocorre só uma vez. E isso foi antes da fundação do mundo. Deus ali decidiu lá, eleição, e predestinou. Ela é o ponto de partida, a causa primeira da salvação, compreendendo a graça, que também atua depois, né, atua na vocação eficaz, na regeneração, que é o novo nascimento, na conversão, na fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação, culminando lá na glorificação. A graça, como já disse, é o meio pelo qual a eleição se torna eficaz. Deus, em sua graça, aplica os benefícios da obra redentora de Cristo aos eleitos. A graça é o favor imerecido de Deus que leva à salvação. É a ação de Deus que liberta o pecador do seu estado de condenação e lhe concede a vida eterna. Em resumo, a eleição é a escolha soberana de Deus, lá antes da fundação do mundo. E a graça é o meio divino pelo qual essa escolha se manifesta e se torna efetiva na vida dos eleitos, resultando na salvação. Os demais elementos da ordem da salvação, ordo, salutis, constituem a aplicação de Deus na salvação dos já eleitos. Então vamos ver aqui, continuar os elementos. Vocação eficaz, que compreende o chamado externo, que é a pregação do Evangelho, e o chamado interno, que é uma obra do Espírito Santo. Isso aí tem um momento pontual, também só ocorre uma vez. A pregação do Evangelho é a proclamação da mensagem de Cristo e da salvação através da fé nele. É um instrumento externo, por isso que eu disse aqui que é o chamado externo, é um instrumento que Deus usa para alcançar os pecadores com a verdade do Evangelho. Por exemplo, aqui estamos pregando o Evangelho, a palavra de Deus,
é essa que é usada por Deus para que alcançar os pecadores com a verdade do Evangelho. Nem sempre o chamado é eficaz. Essa é uma observação, por isso que se coloca chamado eficaz. Mas aqui se trata do chamado eficaz, que é quando, aí sim, na Bíblia, vou dizer aqui porque o chamado nem sempre é eficaz. Na Bíblia podemos exemplificar quando o próprio Jesus foi abordado pelo jovem rico, que terminou sem seguir Jesus. Mateus 19, 16, 30. É claro que nós entendemos que se Jesus tivesse um interesse real, de que ele seguisse, ele seguiria. Aí é onde entra a discussão sobre a graça irresistível, ou a graça resistível. Isso é outro assunto. Bem, a pregação do Evangelho é o meio pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. Enquanto o resultado da pregação, como vocação, o chamado eficaz, é a resposta interna e sobrenatural do indivíduo a esse chamado, sendo obra exclusiva, aí é onde entra o Espírito Santo, é o chamado interno. Obra exclusiva do Espírito Santo que age no coração do pecador, convencendo-o do seu pecado e atraindo-o a Cristo para aceitar a salvação oferecida através do Evangelho, resultando em sua união com Cristo. Isso é o que aconteceu comigo. Alguém pregou o Evangelho, não só foi uma pessoa, várias oportunidades. Quando Deus quis colocar a graça dele irresistível sobre mim, isso aconteceu. Então, seja, o atuar do Espírito Santo me convenceu, me persuadiu na sobrenaturalidade de Deus. Não há explicação humana para isso, para que eu aceitasse e permanecesse então na fé. Glória a Deus por isso. Isso aconteceu comigo e acontece, e aconteceu, acontece e acontecerá com muitas pessoas. Então vamos repetir aqui que a pregação do Evangelho é um instrumento externo, enquanto o chamado eficaz, porque é isso que eu quis dizer aqui, que a pregação do Evangelho nem sempre ela é eficaz. Entenderam agora, Mas o chamado eficaz é quando é a obra interna do Espírito Santo na aplicação da salvação. A pregação é o ponto de partida, mas o chamado é a resposta sobrenatural que ocorre no indivíduo através do Espírito Santo, que chama eficazmente o pecador, concedendo-lhe a capacidade de responder afirmativamente, positivamente ao Evangelho. Terceiro ponto, regeneração ou novo nascimento. Ocorre quando Deus, através do Espírito Santo, cria uma nova vida espiritual no coração do pecador, tornando-o capaz de crer e se arrepender. Aqui Deus abre as portas para o pecador mudar de rota. Então a ação sobrenatural de Deus é que age para que o pecador mude de rota. Então vem o quarto ponto, a conversão, que compreende a fé e o arrependimento. Fé e arrependimento eficaz, reconhecimento e confissão dos pecados. Na doutrina reformada, a conversão é entendida como uma mudança radical e profunda na vida de uma pessoa, operada pelo Espírito Santo, através da qual ela se volta da sua condição natural de pecado e autocentrada para uma vida de fé e obediência. Há uma transformação. A obediência a Deus em Cristo é um processo que envolve tanto o arrependimento do pecado quanto a fé salvadora em Jesus Cristo. Aqui nesse momento, o pecador é convertido e passa a ser crente. Essa é a conversão. Fé e arrependimento, podemos dizer que a fé é a resposta do pecador ao chamado de Deus, aceitando a Cristo como Salvador e Senhor. O arrependimento é a mudança da mente e do coração em relação ao pecado,
levando a nova direção na vida. Quinto ponto, justificação. É um ato judicial de Deus, onde ele declara o pecador justo com base na obra expiatória de Cristo, perdoando os seus pecados e imputando a justiça de Cristo ao crente. Aqui ele passa a ser justo, justificado por Deus, depois da conversão. Sexto, adoção. Deus, através da adoção que concede ao justo, porque são adotados apenas os justos, lógico, recebe o crente como filho, concedendo-lhe todos os direitos e privilégios de um filho de Deus. Ele passa a ser co-herdeiro do reino. Ele é adotado. Ele é irmão de Cristo, co-irmão, irmão. O cristão aqui passa a ser filho de Deus. Ele antes era somente, entre aspas, criatura de Deus. 7, santificação. Estamos concluindo, irmãos. Santificação. Tem um momento pontual, mas ela se desenvolve como um processo em todos os momentos da vida cristã. Daí porque se chama santificação progressiva ou crescimento espiritual. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos santos. Nós nos convertemos, somos justificados, nos tornamos santos, ou seja, somos separados, somos aqueles que recebemos os beneplácitos do Senhor, e é um processo contínuo, no qual o crente, com a ajuda do Espírito Santo, ele busca a conformidade com a imagem de Cristo, crescendo em santidade e separando-se do pecado. Por isso que o crente tem ojeriza ao pecado, ele tem nojo do pecado, ele tem asco do pecado, ele não quer pecar, ele não gosta de pecar, apesar de pecar, né? Porque nós temos, apesar de remidos, apesar de santos, ainda desenvolvemos o pecado até a vinda de Cristo. Mas não abraçamos o pecado, não toleramos o pecado. E aí o cristão passa a ser santo, quando é santificado. 8, perseverança. A perseverança também é um processo, né? Na teologia reformada, a perseverança dos santos ou perseverança final é a doutrina que afirma que aqueles que são verdadeiramente eleitos por Deus, chamados eficazmente, regenerados, justificados, nunca cairão completamente ou permanentemente da graça, mas perseverarão até o fim e serão salvos eternamente. Isso não significa que os crentes não pecam ou que não enfrentem lutas na vida cristã, mas sim significa que Deus, em sua fidelidade, garante, assegura que aqueles que são seus permanecerão em Cristo até a glorificação. Em resumo, a perseverança dos santos é uma doutrina consoladora porque garante aos crentes a segurança eterna em Cristo, baseada na fidelidade de Deus e em sua obra redentora. Aqui o cristão passa a perseverar. Então ele persevera na fé. E por fim, por último, o último elemento, e estamos já concluindo, é a glorificação, que é a consumação da salvação. Quando o crente é transformado em um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, e desfruta da perfeita comunhão com Deus na eternidade. Veja aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Escrita na carta aos Filipenses 3, versos 20 e 21.
E aí, nesse momento, o cristão será glorificado. É importante ressaltar, irmãos, que essa ordem não é rígida e não é mecânica, mas sim uma descrição da obra de Deus na aplicação da salvação. Essa ordem enfatiza a graça e a soberania de Deus em cada etapa do processo. A graça está sempre presente e a soberania também. Importante dizer também, irmãos, que esses elementos não são temporais. Exatamente, eles não seguem o tempo, mas são elementos lógicos. Na verdade, a ocorrência desses eventos acontece quase que simultaneamente. Então, quando você é convertido, você é convertido porque você recebeu já a fé e se arrependeu pela obra do Espírito Santo. Por fim, sim, ocorreu de forma simultânea, quase que simultâneo. O tempo humano é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Não são iguais, são diferentes. Por fim, esses elementos não estão descritos na Bíblia. O que significa dizer que ele não tem a segurança de ser bíblico, no sentido de que eles estão dispostos no entendimento da Bíblia, como nós estamos enumerando aqui. Não estão dispostos, eles não estão na Bíblia como uma lista, como uma relação. Ele não diz lá na Bíblia, a ordem da salvação é essa, e sair numerando. Não. Mas se depreende a existência desses elementos pelo estudo contextual da Bíblia. O versículo que mais condensa de uma só vez os elementos do plano da salvação é Romanos 8,30. Então eu cito aqui antes de concluir. Diz: e aos que predestinou, está falando de eleição, predestinação, a esses também chamou, chamada eficaz, e aos que chamou, a esses também justificou, justificação, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então isso não é invenção dos homens, os homens que gostam da ciência, que chegaram, vamos inventar isso aqui para fazer um curso, para tornar tudo muito complicado. Não, isso aqui é resultado, a teologia é resultado, aí no caso, do estudo da Bíblia. Conclusão. Como aprendemos, a teologia reformada, especialmente a linha calvinista, enfatiza a depravação total do homem, onde a humanidade é incapaz de se voltar para Deus por conta própria. Portanto, a graça de Deus, em sua iniciativa soberana, é vista como a causa da salvação, operando no coração humano para restaurar a capacidade de responder a Deus, que antes não tinha. A teologia reformada, ela assevera que a salvação é um presente de Deus, exclusivamente pela graça, e não resultado de obras humanas, de esforços humanos, de andar de joelhos, de subir escadas, de andar de costa, de passar noites indormidas, buscando uma salvação, de se vilipendiar seu próprio corpo através de chicoteios. Não é nada disso. É exclusivamente pela graça, é um presente de Deus que atinge os corações dos maiores pecadores, sendo a vontade dele. Por ora, irmãos, além de tudo que aprendemos, foquemos na existência dos 9 elementos da ordem da salvação, sobre os quais vamos nos aprofundar no entendimento em vários encontros que pretendemos fazer, se Deus quiser. Uma aplicação para terminar, partindo da premissa de que Deus é o Senhor da vida e da morte, conforme vimos nesse estudo, devemos todos nós, cristãos, estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, onde haverá o juízo final.
Ensina a palavra do Senhor. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 26, 34. João 3,16. É necessário, mais uma vez, citar esse verso tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atentem aqui, irmãos, para a eternidade no inferno, não perecer, morte, em contraponto à eternidade na glória de Deus, vida eterna, ou seja, salvação, palavra de Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 46. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor, ou seja, não mais verão a Deus, eternamente não estarão com Deus. Então, banidos da face do Senhor e da glória do poder de Deus, do seu poder. Segunda carta Tessalonicenses 1:9. Irmãos, não percamos de vista que a questão da vida e da morte não se resume à vida e à morte física aqui na terra. A Bíblia descreve a vida dos salvos em novo céu, nova terra, um lugar de restauração, um lugar de renovação, onde a justiça habitará e Deus estará presente com o seu povo. Nesse contexto, não devemos negligenciar a salvação. A carta aos Hebreus 2:3 nos alerta sobre o perigo da negligência. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Quero terminar citando o verso 8 do Salmo 2. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. O tempo urge. Exorta a todos a pensarem na salvação. Mais do que apenas pensar, agora que já detém o conhecimento da palavra de Deus, exorta a todos ao arrependimento dos pecados, buscando o perdão de Deus, como nos ensinou Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por nos destinar, Senhor, minutos para estarmos contigo e podermos desfrutar do deleite da tua palavra, Senhor, e podermos compreender aquilo que o Senhor nos quis revelar. Senhor, como é maravilhoso nós sabemos que dependemos de ti. Como é maravilhoso, Senhor, sabermos que a nossa compreensão não vem de nós mesmos, mas vem de um Deus reto, um Deus justo, um Deus santo, e pelo mover do teu Espírito, Senhor, ele nos faz a chegarmos mais a ti, e cada vez mais, Senhor, parecidos com Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.